senhores deputados, senhores membros do Governo, 2.700.000 portugueses na pobreza. Eis o resultado das opções deste Governo e da sua política direita, eis os bons resultados do Governo PSD-CDS. Bem pode o Governo PSD-CDS afirmar falsamente que o desemprego diminuiu quando hoje temos muito mais desempregados do que em 2011. Bem podem dizer que a recuperação da soberania do país enquanto continuam a entregar o país ao estrangeiro. Bem podem falar de recuperação económica enquanto a economia nacional se afunda. A verdade é que os dados recentemente divulgados pelo INE demonstram a dura realidade que os portugueses enfrentam e as consequências da política direita e das opções deste Governo. A fome, a exclusão e a pobreza aumentaram de uma forma gritante no nosso país. Os dados do INE também provam que o Primeiro-Ministro mentiu quando afirmou que a austeridade tinha atingido mais os ricos que os pobres. Com este Governo, os pobres estão cada vez mais pobres e os ricos cada vez mais ricos. E a afirmação do Primeiro-Ministro de que os dados de 2013 do INE não refletem a situação atual é um embuste, porque sabe muito bem que a realidade de 2014 e 2015 não é a melhor, porque o que mudou, mudou para pior. Como repetidamente afirmamos, as consequências das opções políticas dos PECs e da Troika, sobretudo deste Governo PSD-CDS, com os cortes nos salários, nas reformas, nas prestações sociais, o gigantesco aumento dos impostos sobre quem trabalha e o ataque aos serviços públicos, apenas podia levar a um agravamento sem precedentes da pobreza do nosso país. Os dados provam que este Governo PSD-CDS está a escrever uma das páginas mais negras da nossa história e a provocar o pior agravamento da pobreza do nosso país desde o fascismo. Os dados divulgados pelo INE, resultante do inquérito às condições de vida e rendimentos portugueses referentes ao ano 2013, deixam claro que a pobreza do nosso país não para de aumentar, como não para de aumentar a injustiça na distribuição da riqueza nacional. De acordo com o INE, o risco da pobreza aumentou significativamente em 2013, atingindo o valor mais elevado desde que estes inquéritos são realizados. Assim, o risco de pobreza em 2013 atingiu 19,5%, ou seja, cerca de 2 milhões de portugueses eram pobres em 2013. Mas, como também refere o INE, se corrigir o efeito do abaixamento generalizado dos rendimentos portugueses, então chegamos à conclusão que estão efetivamente em risco de pobreza 25,9%, ou seja, cerca de 2.700.000 portugueses. Em apenas 3 anos, o PSD e CDS atiraram mais 629.000 pessoas para a pobreza. Se aos 3 anos de governo do PSD-CDS juntarmos o ano 2010 da responsabilidade do Partido Socialista, então temos 808.000 pessoas atiradas para a pobreza em resultado dos PECs e das troicas nacionais e estrangeira. Mas mais, o INE refere que de 40,5% dos desempregados estão em risco de pobreza e 10,7% dos trabalhadores, mesmo trabalhando, são pobres. Alarmantes também são os dados dos riscos de pobreza entre as crianças e jovens, que atingiu os 25,6%, e da pobreza entre as mulheres, que disparou. E por fim, entre outros dados, o INE refere que em 2013 o fosso entre os mais ricos e os mais pobres agravou-se. Na verdade, em 2013, os 10% dos mais ricos do nosso país ganhavam 11,1 vezes mais do que os 10% dos mais pobres. Em 2012 ganhavam 10,7 e em 2010 ganhavam 9,4 vezes. Fica assim provado que, ano após ano, a injustiça na distribuição da riqueza aumenta e o nosso país é cada vez mais injusto e desigual. Hoje, 50% da riqueza nacional está nas mãos de apenas 5% da população. Senhora Presidente, senhores deputados, senhores membros do Governo, ao mesmo tempo que a pobreza cresce de uma forma obscena, os ricos ficam cada vez mais ricos, demonstrando o verdadeiro programa do Governo: empobrecer milhões para engordar os bolsos de meia dúzia. Na verdade, os milionários, os grupos económicos, esses que engordam à custa da exploração e da pobreza dos trabalhadores, esses sim têm razões para, com o Governo, atirar foguetes e falar de sucessos. E percebe-se porquê. 2013 foi o maior ano de pobreza, mas foi também um ano de 7.500 milhões garantidos para a banca, 7.000 milhões em juros de dívida, 850 milhões em PPPs
1.008 milhões em swaps e largos milhões de euros em benefícios fiscais em sede de IRC. Menos impostos e mais negócios à custa do desmantelamento do Estado e dos serviços públicos. Alterações à legislação laboral para promover a exploração dos trabalhadores e assim aumentar os lucros à custa de quem trabalha. Estes são os falsos sacrifícios que os multimilionários e os grupos económicos fazem enquanto os trabalhadores empobrecem. Assim, em 2013, no mesmo ano em que a pobreza cresceu significativamente, os principais grupos económicos registaram lucros obscenos. EDP, 1.005 milhões. Portucel, 210 milhões. BES, 517 milhões. Galp, 310 milhões. Sonai, 319 milhões. Grupo Jerónimo Martins, 382 milhões. Senhora Presidente, senhores deputados, senhores membros do Governo, ao contrário do que o PSD e CDS afirmam, o país não está melhor. O país não é nem pode ser confundido com meia dúzia de grupos económicos ou um punhado de pessoas que viram as suas fortunas aumentar. O país são os portugueses e esses vivem hoje muito pior. Daqui denunciamos que o aumento das fortunas de meia dúzia depende da miséria de largos milhões. E o Governo promove deliberadamente uma estratégia de concentração da riqueza nacional. Daqui reafirmamos que o Governo não resolveu nenhum problema do país. O país está mais endividado, produz menos riqueza do que antes da entrada do euro, o desemprego e a imigração são um flagelo social e nunca tivemos, desde o fascismo, tantos pobres como agora. Daqui reafirmamos que há soluções. Reduzir o déficit e a dívida por via do crescimento económico e não por via da fome e da miséria do nosso povo. É possível ir buscar riqueza onde ela está acumulada de uma forma obscena. É possível construir uma sociedade que distribua de forma justa a riqueza criada e desta forma combater efetivamente a pobreza e a exclusão social. São estas as soluções que o PCP propõe para o país. Soluções que projetam os valores de Abril no futuro de Portugal, pelas quais continuamos a lutar.